iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguenses. Bom, estamos aqui, mais uma terça-feira, trazendo para os nossos telespectadores o programa em defesa do consumidor. Dentro de tantos assuntos que se tem para trazer para os nossos consumidores, eu hoje tive acesso a um documento que, no meu entendimento, é importantíssimo e que o povo friburguense precisa conhecer esse documento. É um documento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da primeira Promotoria de Justiça e da Tutela Coletiva de Nova Friburgo, que o número da portaria é número 10/14. Diz a portaria: Nova Friburgo, defesa do patrimônio público, Lei Complementar Municipal número 79/13, criação de cargos comissionados, aparente violação ao artigo 37, 2º e 5º da Constituição da República Federal de 1988. Considerando o teor da Lei Complementar número 79, publicada em 18 de dezembro de 2013, no jornal A Voz da Terra, que cria 674 novos cargos em comissão de provimento imediato, bem como outros 410 cargos em comissão para provimento oportuno. Considerando que o município reiteradamente alega falta de recursos para suprir as deficiências da prestação de serviços públicos e contratação de pessoal, considerando que diversos dos cargos comissionados dizem respeito a atividades que, salvo melhor juízo, não são de assessoramento, chefia e direção, podendo constituir burla à regra esculpida na Constituição da República Federal, /1988, artigo 37, incisos 2 e 5. Considerando, ademais, que os cargos comissionados, por estarem excluídos da regra geral do concurso público, devem ser criados com parcimônia, nos casos de efetiva necessidade e de acordo com pacífica jurisprudência, de forma proporcional aos cargos de provimento efetivo. Considerando que a criação de cargos comissionados, fora das hipóteses autorizadas pela Constituição, além de configurar desrespeito à lei maior, pode causar lesão ao patrimônio público e até mesmo, dependendo das circunstâncias, configurar ato de improbidade administrativa. Considerando a função institucional do Ministério Público de zelar pelo patrimônio público, pela moralidade e probidade administrativa e de outros direitos difusos e coletivos, conforme previsto no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República. E, considerando, finalmente, a necessidade de melhor apuração dos fatos para preparo das eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas na defesa dos direitos acima mencionados. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de sua primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, neste ato apresentada pelo promotor de justiça infrafirmado com fulcro no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República e o 8º parágrafo 1º da Lei 7347/85, instaura o presente inquérito civil com o objetivo de apurar se os cargos comissionados providos pelo atual chefe do Poder Executivo Municipal, Rogério Cabral, foram criados de acordo com as regras constitucionais no que tange às suas atribuições. Para isso, determina após registrada, publicada e autuada a presente, seja cumprida a seguinte diligência. 1. Oficie requisitando ao município de Nova Friburgo que informe no prazo de 60 dias. A.
Quantos cargos comissionados foram providos pelo atual chefe do Poder Executivo e as respectivas remunerações? B. Se todos os cargos comissionados e suas respectivas remunerações foram criados por lei. C. Se existe porcentagem mínima prevista em lei para a ocupação de cargos comissionados por servidores de carreira e se tal porcentagem foi observada. D. Quantos cargos efetivos por especialidade / função e secretaria existe no município de Nova Friburgo? E. Explique as funções do cargo de assessor nível técnico, incisos 1, 2 e 3, assessor 1, 2 e 3 e 4, gerente de nível técnico 1, 2 e 3, gerente 1, 2, 3 e 4, coordenador de nível técnico 1, 2 e 3, coordenador 1, 2 e 3 e 4, indicando se são de chefia, de direção, de assessoramento. F. Indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cargos de gerente de nível técnico 1, gerente de nível técnico 2 e gerente de nível técnico 3. G. Indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cada cargo de gerente 1, gerente 2, gerente 3 e gerente 4. Indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cargo de coordenador de nível técnico 1, 2, 3 e 4. E indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cada cargo de coordenador 1, 2, 3 e 4. J. Indique quantos servidores efetivos são assessorados por cada cargo de assessor de nível técnico 1, 2, 3 e 4. K. Indique quantos servidores efetivos são assessorados por cada cargo de assessor 1, 2, 3 e 4. 2. Oficie-se ao Conselho Municipal de Saúde, ao CEP, ao CNNF e a cada um dos excelentíssimos vereadores, cientificando-lhes acerca da instauração do presente inquérito civil e facultando manifestação acerca dos fatos, com a juntada de esclarecimentos e documentos no prazo de 60 dias. Nova Friburgo, 18 de fevereiro de 2014, Carlos Gustavo Coelho de Andrade, promotor de justiça. Bom, pela data do documento e pelo prazo de 60 dias, até ser instaurado, dia 18 de fevereiro, até esses ofícios serem distribuídos, serem recebidos, entendo eu que ainda está no prazo dos 60 dias para que essas respostas cheguem ao Ministério Público. O Ministério Público, com essas respostas, né, vai ser devidamente tudo apurado e o que vier a acontecer. Se tiver certo, está certo. Se tiver errado, está errado. E errado, logicamente, tenho certeza que o Ministério Público já está tomando as providências e que as providências vão ser tomadas. E se as coisas não tiverem como determina a lei, como determina a Constituição, logicamente vai ser aberta uma ação através do Ministério Público contra o prefeito Rogério Cabral para que ele responda por alguma coisa que venha a estar errada dentro da apuração desse inquérito civil, né, Tony? Esse documento já tinha sido prometido a nós há uns dias atrás e hoje fez-se chegar às minhas mãos. Friburguenses, a gente já começa a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Isso é de uma gravidade extrema, isso já é uma CI. E vamos ver, né? Porque ainda tem a desobediência ali se não cumprir esse prazo. Agora, as pessoas não divulgam, programas de televisão não divulgam, a repetidora da Globo não divulga um documento desse, as pessoas não divulgam. Isso não tem segredo de justiça não, gente. Isso aí, nós começamos a ver uma luz no fim do túnel. E que, se Deus quiser, esse é o início de muitos que virão e vão se materializar naquilo que hoje o friburguense mais quer.
o impeachment dele e dos que estão lá do lado dele, porque a situação está insuportável, passou do limite do suportável, friburguense. Não dá mais. Esta é literalmente a falência da administração pública do município de Nova Friburgo, através de um homem totalmente despreparado e com pessoas que não têm, são de passado duvidoso e de história, que as pessoas acham que estão esquecidas aí de malfeitos no bom trato da coisa pública. E nós é que sofremos. Vai, Nilo. Mais uma vez, né? São essas as situações aqui no nosso município e que, infelizmente, nós estamos aqui toda terça-feira trazendo esses problemas que um dia isso tem que ter fim. Isso não pode viver. Pode ser um começo do fim. Isso não pode viver. O começo do fim. Não pode viver eternamente. Está aqui o Ministério Público, que eu sempre digo aqui nesse programa, olha, minha gente, alguém está vendo isso. Algum órgão fiscalizador está vendo isso. Algum órgão fiscalizador tem e vai tomar as providências. Está aqui. Já estamos vendo algumas providências tomadas pelo Ministério Público a respeito desse assunto. Sabemos que tem outros diversos assuntos, mas tenho certeza que tem órgãos fiscalizadores aí que estão preocupados com isso. Tem coisas muito mais sérias mesmo. Com a saúde, com a educação, enfim, com tudo isso que está acontecendo aí no nosso município. Por exemplo, eu ia pedir ao prefeito que coloque uma venda e venha caminhar, como se deficiente visual fosse, pelas calçadas de Nova Friburgo. São borrachões, fradinhos, ferros, pedras portuguesas, soltas, buracos, raízes expostas, tampas de ferro quebradas, carros nas calçadas e etc. Senhor prefeito, quem faz a autovistoria da sua prefeitura? Nós, cidadãos, somos obrigados pelo senhor a nos autovistoriarmos. Infelizmente, a política aqui desenvolvida é a conhecida como feita para inglês ver e deficiente se esborrachar. Então aí, gente, a gente cansa de falar. Cadê os órgãos competentes? Cadê a secretaria competente? Gente, pelo amor de Deus, a gente fala isso aqui toda semana, todo o programa. Nedo, que competência esse governo tem, Nedo? Cara, não varre mais rua, não capina, não pode, não recompõe pavimento. Nada, e quando bota a mão, fazem mal feito. Fazem mais nada. A gente traz aqui toda semana e mostra as matérias que nós trazemos para cá. Brincadeira o que a gente traz para cá para mostrar. E cada semana que a gente traz uma matéria, a gente fica mais assustado, porque é uma bagunça generalizada, é um abandono total. E que ninguém está se importando com nada. E vem agora o Ministério Público pedindo isso aqui. Ô, Tony, esse pedido do Ministério Público é de uma gravidade total. E olha, e vou lhe dizer, responder tudo isso aqui que o promotor pediu, olha, vai correr em quê? Desobediência. Vai ser muito difícil e muita coisa aqui. E sabe por quê? Porque a gente que acompanha isso de perto, eu, por exemplo, acompanho todas as publicações da Prefeitura de Nova Friburgo e da Câmara Municipal dos Vereadores. E a gente que acompanha diariamente e que conhece os seres humanos que são nomeados, a gente sabe que para responder isso aqui, olha, vai ser muito difícil. E o Ministério Público, com certeza, vai tomar a atitude que não tem outro caminho. Vai tomar a atitude que tem que tomar. Vamos ver se agora os vereadores vão ajudar o Ministério Público participando desse inquérito civil. Está na hora agora dos vereadores também, né? Participar desse inquérito civil e passando informações lá para o Ministério Público. Os vereadores sabem das coisas que acontecem. Muitos deles sabem de tudo que acontece. Né, mas eles vão ser carreados nessa lama, você não tenha dúvida. Porque a maioria desses cargos aqui, o que são? São de apaniguados dos vereadores. Para que, friburguenses? Para que ele continue a ter a maioria canina, vindo da presidência para baixo, os friburguenses sabem quem são os caninos. Quem são os cães, os obedientes cães do governo ali, do Mazzaropi, do Executivo. É isso, essa é a diferença. 7 ali, eu sei que vão ajudar. Agora o resto,
São vendilhões do trato da coisa pública. Enganaram vocês que depositaram o voto. Essa semana teve comigo em meu escritório um morador do Arraial São Geraldo que me levou, porque hoje todo mundo filma, fotografa, né? O vereador do bairro extremamente alcoolizado, caindo e pedindo para as pessoas pagarem cachaça para ele. É isso que chegou à Câmara de Nova Friburgo, gente. Esses neófitos políticos. Nós não temos representação feminina, não temos representação de nada. O que eles representam ali, sabe o que é? São os seus próprios interesses. Eu vi a sessão mais covarde, eu acompanho isso há 40 anos. Eu vi a sessão mais covarde da história do Legislativo friburguense. Foi a primeira vez que este imbecil desse prefeito, deixando a articulação da sessão por conta do vereador condenado, que nós temos aqui a decisão do juiz sobre a improbidade dele. Ele manipula o Tiririca, que é aquele vereador do cavalo de 200 mil. Ele leu a sua prestação de contas porque os professores estavam lá com o apoiamento dos pais dos alunos. Ia ser votado aquele dia um voto de repúdio a este neófito que está aí, esse Mazzaropi. Foi a sessão mais covarde. E olha, tudo isso arquitetado pelo tal do Verli, o condenado. Um homem que nessa sessão ainda disse que ele foi o melhor secretário de educação desse município. E ele estava ali, ó, na quadrilha que lesou o dinheiro mais covarde da história deste município. Friburgo debaixo de lama, Friburgo destroçado, as pessoas sem ter o que comer, sem ter abrigo. Está lá a caneta dele. E nós vamos ler, a decisão está aqui do juiz, nós vamos ler da folha 72 a 79. Os senhores vão saber o que o juizado federal que o condenou diz dele. O pobre coitado, filho de um pintor de parede. Aqui, boa árvore nem sempre dão bons frutos não, friburgueses. E este ato covarde contra os professores. E toda essa situação para tentar esvaziar a sessão, 3 horas e meia de leitura da prestação de contas do Mazzaropi. Prestação de conta, o papel é frio, aceita tudo, gente. Ele tem que prestar conta a todas as mentiras que ele levou a 36 mil pessoas a votarem nele. É isso que não dá mais para suportar, friburguenses. É esse estado de coisa, nada funciona. Nego leu aí agora, não tem calçada, não tem pavimento de rua, não tem nada. É só mentira. Ele invade uma RJ com tão sonhado condomínio dele que tem uma névoa nisso. Então, friburguense, é isso. Coloca um cara totalmente despreparado na secretaria, só tem holofote, só fica num canal vendido aí, com um palhaço que é meu meio parente, infelizmente é meu meio parente, um palhaço, dando corda à loucura. E a imprensa friburguense perdendo o momento de passar Friburgo a limpo, gente. Essas pessoas moram fora daqui? Será que eles não moram nesse município? Será que não sentem na pele todo dia o desgoverno que está instalado aí? Porque nada funciona. Nada funciona, friburgueses. A não ser os interesses apaniguados. Desculpa o desabafo aí, Nilo, mas... Não, perfeito. Tá perfeito, demais, perfeito, não dá, Nilo? Perfeito. A colocação é essa aí mesmo. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, quem viver 10 anos verá. Cidades de todo o Brasil experimentarão um colapso no trânsito, a julgar pelo que se observa hoje. Os governos de décadas somente preocupados com os impostos da fabricação e uso do automóvel. Nada fizeram e nada fazem para acomodar o automóvel. As cidades crescem com ruas ainda para carroças em um país de dimensões continentais. Nada é feito para o transporte de massa. Agora, o governo busca solução apelando para transporte solidário e, com certeza, continuará na omissão. Você vê há décadas que nós estamos vendo isso aí. Até isso parar tudo e não ter mais condição de funcionar. Olha, minha gente, é altamente revoltante a gente viver no Brasil e viver
ter que viver também em Nova Friburgo. Nova Friburgo a gente ainda consegue ir embora, entendeu? Mas do Brasil é difícil para a gente que somos brasileiros e que temos raízes aqui. Agora, é como o Tony colocou, na nossa cidade, sair do município também é meio complicado. Eu vou pedir agora à nossa técnica que coloque a nossa matéria do programa de hoje, por gentileza. Bom, friburguenses, mantendo toda essa série de matérias com relação ao Bengalas e seus afluentes, hoje nós mostramos ali uma cabeceira que é sazonal, que ela se torna forte nos períodos de chuva intensa ou de chuvas medianas. Mostramos o descaso dos últimos 20 anos com relação a essa galeria, o assoreamento, os senhores vão ver na matéria aí, de um lago que não era natural, era uma piscina, um piscinão para reter um bocadinho das águas, tinha até uma comporta. Aí fizeram a jusante desse lago, uma série de edificações, e hoje é o que é? É uma vala negra, conforme os senhores vão poder ver nas imagens aí, muito bem focadas pelo Roberto. Queridos amigos da BAC, dando sequência às nossas matérias, nós nos encontramos aqui, estamos aqui no Lago do Santa Elisa, que não é um lago natural, é um lago artificial. E aqui é o mais novo sonho de utopia de um secretário que se diz especial e que, segundo notícias, já foi exonerado do governo porque tem todos os traços de sociopatia. Senhores, isso aqui era um antigo piscinão que retinham as águas que vertem de toda essa parte alta aqui do Santa Elisa e que aqui fluíam devagarzinho, que nós vamos mostrar mais lá na frente, a Galeria da Vila Santa Maria. Para quem não sabe, a Galeria da Vila Santa Maria era ali uma vila de funcionários da fábrica Ipu, da família Prost-Proxtaler. Então nós vamos mostrar com riqueza de detalhe. Aqui é mais uma afluência sazonal que aumenta o quê? As vazões e a velocidade do Santo Antônio, porque essas águas sazonais daqui desaguam lá. E, infelizmente, existia no plano de ocupação e revitalização dos espaços urbanos de Nova Friburgo, juntamente com o inesquecível e insubstituível secretário de Serviço Público Tião Pacheco, nós íamos promover o desassoreamento. Isso aqui não precisa fazer uma espécie de um parque fluvial, nada. Isso aqui precisa funcionar com que a natureza e a visão dos homens de antigamente se ativeram a quê? Que se transformasse isso aqui num piscinão, que retesse um bocadinho de água, não é? E que minimizasse as vazões do Santo Antônio, porque a uns metros à frente ele se encontra com o Cônego e forma o Bengalas. Nós vamos dar sequência na matéria. Bom, friburguense, dando continuidade aqui ao tópico sonho daquele que já foi um secretário especial, secretário de governo, um louco, nós estamos aqui aonde aquele lago que seria um piscinão para reter as águas de todas aquelas encostas ali do Santa Elisa, ocorreria aqui, passaria por debaixo aqui dessa ponte. Roberto, mostra aqui um guarda-corpo pequeno, tímido. Eu conheço bem isso. Isso, Roberto. E essas edificações que estão aqui abaixo, Roberto, mostra as edificações. Eles vieram pelo assoreamento do córrego lá em cima, pelo assoreamento do lago e por essas edificações aqui. Roberto, mostra ali a laje ali é novinha, olha pela cor lá do concreto virado na laje lá, vê que ele é novinho, né? Eles vieram o quê? Soterrando essa saída d'água. Então aqui
é o montante e nós vamos mostrar a saída ali. Hoje, infelizmente, não existe mais foice nem roçadeira na prefeitura. E se os senhores observarem, os senhores vão ver a quantidade de mato que tem aqui, né, Roberto? Mostra aqui a quantidade de capim que se encontra aqui. E esse é mais um momento de clarividência do programa da ABAC para mostrar os sonhos utópicos desses que foram alçados ao primeiro escalão do governo municipal pelo Mazzaropi, um homem totalmente despreparado que não conhece Friburgo, não tem condição de avaliar a capacidade técnica de ninguém. Nós vamos agora para Jusante, em relação ao lago. E logo ali embaixo está a Vila Santa Maria, que era a vila operária dos funcionários da Fábrica Ipu, uma das vilas operárias. E aonde tem uma galeria ali que era de céu aberto e foi toda coberta e é um dos afluentes e um significativo afluente no período de chuvas, porque essas águas são sazonais do Santo Antônio e a alguns metros do encontro dele ali com o Cônego. E continua, né, Roberto? Não existe foice nem roçadeira, nada, né? Aí, ó. Essa é a realidade do governo que vinha para resolver e que não conhecem Friburgo. Um sujeito feito pela vaidade da mãe, plantado aí pelos interesses do governo do estado. Um sujeito em 147 mil votos, pô, teve 36 mil. É isso aí, ó. Tem preocupação nenhuma. Olha, Roberto, filma lá as casas e o telhado, mostra o risco que essas pessoas correm, com aquele lago lá em cima extremamente assoreado, e aqui é a saída, aqui é a Jusante, que nós vamos descer, nós vamos lá na vila para ver se nós conseguimos pegar esse filete de água e mostrar a galeria que foi toda canalizada, virou um canal ali, e entrando a 45 graus. E tá aí, ó, o resultado é esse. Não tem calçada nenhuma, não tem nada. Se os senhores observarem, aqui é uma área de risco no ir e vir do friburguense, não tem guarda-corpo, porque isso aqui funciona como se fosse uma ponte, apesar de ter uma galeria, não é uma rede de manilhas não, é uma galeria por baixo. Essa friburguenses é a Friburgo do Mazzaropi. Essa é a cidade do homem que, apesar de todas as limitações intelectuais, do despreparo, um homem que só conhecia lá o quintal e a cozinha dele lá no terceiro distrito, não conhece nada de Nova Friburgo. É isso aí, ó. Infelizmente, nós que sempre tivemos espírito de interesse público, que é lema do programa da ABAC, nós vamos desvendando isso. E eu duvido que qualquer secretário dele lá, os arrecadadores, saibam que isso aqui exista. A primeira coisa a se observar é a cidadania através de seus cidadãos. Então a primeira coisa é cuidar desse povo. Terra, telhado, casa, isso tudo vem depois. Não ter remédio, essa mentira de negócio de licitação, igual colocaram aquele despreparado lá agora, aquele gordinho lá, aquilo é um verdadeiro imbecil. Aqui, você não pode deixar o seu povo morrer. Compra no peito, porque dinheiro tem, compra no peito, bota lá, depois você responde qualquer processo, mas seu povo não pode morrer. Tem que ter coragem para administrar. E aqui está o desconhecimento do Mazzaropi, aliás, que não conhece nada, né? Bom, amigos, nós mostramos lá em cima a saída de toda aquela área lá do Santa Elisa, naquele lago que seria um piscinão natural e depois, pelos homens de visão lá atrás, ter se transformado até num cartão postal de Nova Friburgo à época. E aqui é quando ele passa daquela estrada, a Jusante, caindo aqui na Vila Santa Maria, na antiga vila operária da Fábrica Ipu. Estamos numa seca, o lago está extremamente assoreado. Infelizmente, televisão não tem cheiro, não tem odor, porque aquilo é esgoto puro. E cadê a Companhia de Águas de Nova Friburgo, que diz que está tratando quase 100% do esgoto do município? Aí, o retrato é esse.
pelas imagens aí focadas e capturadas pelo Roberto. Esse é o absurdo do governo que vinha para resolver na figura patética desse tal de Mazzaropi. E aquele exonerado agora, que a gente não sabe se exonerado foi a pedido ou se tem algum outro tipo de situação, mas está aí, eu queria ver ele resolver isso. É imbecilidade. Friburgo precisa de infraestrutura básica com seriedade, para não colocar em risco a vida dos cidadãos friburguenses. Bom, friburguense, infelizmente, Roberto, mostra aqui o prédio da ADIF, da Associação dos Diabéticos Nova Friburgo, que nós tentamos acessar para mostrar a saída no Rio Santo Antônio, da galeria que vem lá do alto do Catarcione e do Santa Elisa, mas infelizmente lá tem um parreiral de chuchu e nós não íamos conseguir captar, não conseguiríamos captar essas imagens. Então, senhores, estamos aqui na antiga e centenária Fábrica Ipu, que hoje não é mais um símbolo de cidadania dos friburguenses. São pessoas aleatórias a tudo isso, que não conhecem nem um pouquinho da história dessa fábrica que promoveu o desenvolvimento do município pela família Prost Prostaller. E o retrato é esse aí, ó. As pessoas hoje não sabem nem o que estão fazendo aí, mas infelizmente não conseguimos acessar para mostrar a saída da galeria. Bom, friburguenses, conforme mostrado aí nas matérias, os senhores podem ter uma ideia do engodo, da mentira, de um governo que viria para resolver. Tem muitos outros sérios problemas nesse bairro, tanto no Santa Elisa quanto no Catarcione, e aquela interligação do Catarcione com Varginha. São bairros esquecidos, porque infelizmente o que se diz prefeito não conhece nada de Nova Friburgo, Mazzaropi não conhece nada, é alheio a qualquer problema. Isso é uma coisa que tem que ser no dia a dia, porque existem várias administrações de bairro. Esses homens teriam que estar aí empenhados, teriam que estar aí com todo equipamento à disposição, teriam que ser ouvidos, e é essa catástrofe que a gente vê em Friburgo. O outro caso é que, infelizmente, televisão não tem odor, não tem cheiro, mas aquilo ali é um esgoto a céu aberto. Essa mentira do tratamento de quase 100% ou 90% pelas águas de Nova Friburgo, isso é uma coisa, está aí patente, está ali mostrado, capturado. Infelizmente, nós não conseguimos acessar pelo lado da fábrica Ipu, antiga fábrica Ipu, ali hoje é onde é a associação ali dos diabéticos, que até um primo, querido primo, o Dr. Max Paulo Kiesel, faz parte disso. Mas ali na cerca tinha um parreiral de chuchu e era exatamente o ponto que nós poderíamos mostrar a saída dessa galeria, esgoto in natura, que não é captado pelas águas de Nova Friburgo. Essa micro para macro bacia é um dos formadores do Santo Antônio. E em períodos de chuva intensa, ele se torna um afluente de peso. Porque logo ali na frente existe no edifício Itália um encontro entre o Santo Antônio e o Rio Cônego. E essa é uma importante cabeceira que drena toda aquela parte ali da Vila Santa Maria, do Santa Elisa, através desse lago. E eu ainda não cheguei a Varginha. Vou mostrar aos senhores o que ocorre em Varginha. Porque eles só mostram um lago ali no acesso para Varginha, no Parque Imperial. Diversos programecos desse aí, desses ditos, esses que criam dificuldade para arrumar um patrocínio, esses que se dizem conhecedores de Friburgo e que na realidade não conhecem nada, só conhecem a sua própria necessidade de sobrevivência. Nós vamos mostrar todos os lagos vindo do Oscar Schultz, que eles não devem nem saber que existe, e vamos mostrar todos os lagos que não são naturais, que não são lagos naturais, são lagos feitos pelo homem, inclusive com comportas. Tem comportas para você regular o nível desses lagos, e que era para não fomentar, era um jeito de quebrar o que? A vazão em cima do Santo Antônio e proteger a parte baixa, ou seja, ali, chegando na altura da Praça Getúlio Vargas, entre a Demerval. Então a coisa é muito complexa. Parece que é complexa, né, friburguense? Mas elas não são complexas. É uma questão de se observar, de ter amor, de ter carinho e de ter um mínimo de embasamento e conhecimento. Não esses secretários aí
que não são, na realidade, secretários, não é? São pessoas de passado duvidoso, são pessoas que respondem a N processo, são pessoas que não estão à altura de representar um povo tão bom e alvissareiro como o povo friburguense. Os senhores acabaram de assistir a nossa matéria do programa de hoje e a matéria mostrou o absurdo e a falta de vergonha dos poderes constituídos do município de Nova Friburgo. Minha gente, lá nos bairros do Catacione, Santa Elisa, lá na Vila Santa Maria, que é a Vila dos Operários da Fábrica Ipu, os senhores viram tudo abandonado, capim para tudo quanto é lado. Eu nunca tinha visto isso. Cachoeira de dejectos. E aí eles pregam nessa cidade que eles estão tratando 80%, sei lá, 90% desses não dejectos. Tratam 25%, né? Eles não estão fazendo como não tratam 25%. Não tratam 25%. E a gente está vendo aí, aquilo que nós vimos ali, parecia uma queda d'água bonita, aquilo ali fezes, urina. Tudo, são dejetos humanos. São dejetos humanos aquilo ali. Porque, Nildo, aqui... mostrou ali na matéria que eles são dejetos humanos. Quem tiver dúvida daquilo é só ir lá amanhã e ver que está lá descendo lá. Não tem como eles esconderem aquilo. Nildo, o lago é um sumidouro, Nildo. Entendi. Aquilo é um sumidouro. Todo o esgoto de Santa Elisa vai para dentro daquele lago. Aquilo é o que sora com um bocadinho que vem ali de cima de um trecho do Catacione. Uhum. Mas o grande lago lá do que foi exonerado, a gente não sabe se isso é um jogo de malandros, né? O neófito, é isso. Aquilo é um sumidouro. Aquilo não basta tirar aquilo tudo, não. Agora, não adianta mexer no lago, né, Nildo? Se não, fazer o quê? Fizer a captação direitinho lá embaixo. Não tem jeito. E tirar aquelas casas dali. Que ali é a calha. calha. Está lá. As imagens estão mostrando. Quem não conhece, está vendo, chegando na frente da televisão agora, deve estar pensando que aquilo é água boa. O sumidouro lá, não é nada. Vai lá beber. Lá. Então, é deixar bem claro para as pessoas que estão chegando agora. Como é que eles lesam o povo de Nova Friburgo? Aquilo ali são dejetos que estão caindo ali. É um absurdo isso aí. Precisa ver e eles têm coragem de dizer que está tratando, que está tudo tratado, e cobram de todo mundo o que está tratado. A ABAC tem uma ação, 2 ou 3 ações na justiça contra essa água de Nova Friburgo, e até hoje está andando na justiça também, não tem ainda decisão. Eu não sei o que falta para essas decisões. É só mandar alguém ver e constatar. É só mandar alguém pedir à ABAC as matérias que a gente coloca aqui em todos os programas, que estão aí provando tudo isso. Não, Nildo, e sem orgulho nenhum, sem nada, friburguense. Se a gente puder, a gente até orienta, ajuda. A gente ajuda dentro daquilo que a gente, se disserem que está errado e provarem, a gente até aceita. Mas o que a gente vê é uma incompetência desenfreada. Não vê nada certo em Friburgo. Eu gostaria de ver. Nós chegamos agora aqui na TV, tinha um carro parado na outra mão, de contramão do outro lado, e está tudo certo. É a caminho dos gestores da Altran. Carro parado na contramão do outro lado, estacionado, fechadinho, bonitinho. Minha gente, o que virou Friburgo? Um mercado peça? Uma terra sem lei? Hoje não tem mobilidade. Tem mobilidade urbana? Nenhuma. O trânsito está cada dia pior. Cada dia pior. Você não viu o pessoal da Altran? Aqui. Não tem Altran, acabou, né? Não existe, né? Eu não sei mais o que é aliás, a Altran nunca existiu, nunca funcionou e agora acabou. Agora nem pode mais apresentar ninguém com o nome de Altran, que eles acabaram. Mobilidade, ordem urbana, você não vê nada. Você não vê nada funcionando, gente. Eu quero que alguém me diga que vocês observem um guarda municipal tomando conta do próprio municipal. Não tem. Eu quero saber onde é que estão todos esses homens. Então, friburguenses, Nildo, agora começa a aparecer uma luz no fim do túnel. O Ministério Público, que para fazer essa CI, hein, Nildo, já começa perfeito. O quê? É porque eles já estão fundamentados. Lógico. Porque sabe que vai vir mentira em cima de mentira. É verdade. Em cima. Agora, o triste é uma procuradoria que tem um ex-togado, um homem experimentado na lei, um homem de julgamento, deixar acontecer isso. É verdade, Por causa de uma merreca de um dinheirinho. Por causa de uma merreca de um dinheirinho. O que aconteceu hoje, Tony?
uma senhora entrou em contato comigo hoje que tinha uma conta d'água que devia lá na casa de R$100 e eles chegaram lá todo equipado para cortar água. Tem criança pequena, netinha dela, que não podem ficar sem água. Eles, não, nós vamos pagar agora. Eles não recebem na porta. Aí o neto dela, o filho dela foi lá pagar. Eles não esperam, queriam invadir a casa. Mas você sabe por quê? Queriam invadir a casa. Para cobrar a religação pois mesmo. Queriam invadir a casa da senhora para cortar a água da senhora. Só que o neto dela disse, não, vocês podem até tentar invadir, mas vai morrer alguém aqui nesse Exatamente. portão. Vai morrer alguém nesse portão e não deixou invadir. Aí eles da concessionária, que a chefe lá é uma mulher, não sei o nome dela, a chefe, pensa que manda muito, chamou a polícia porque os donos da casa não deixaram eles invadirem para cortar Só água. com ordem judicial. Eles não cortaram, assim. a conta foi paga e foi todo mundo para a delegacia. Essa senhora entrou em contato comigo, eu falei com ela, manda seu neto amanhã ir lá na ABAC e nós vamos analisar isso tudo, vamos ver essa documentação e vamos ver o que cabe fazer. Isso é uma ignorância. Isso não existe, gente. Isso não existe. E esses funcionários das Águas de Nova Friburgo, coitado desses funcionários, em troca do salário mínimo que eles ganham, eles criam todos esses problemas, só se esquecem uma coisa. Amanhã as Águas de Nova Friburgo continuam e vocês passam. Que eles não vão ligar para vocês, não vão cuidar dos interesses de vocês. Né? E se vocês amanhã vierem responder algum processo por essa atitude de vocês é que vão responder o processo de vocês sozinhos, que eles não vão nem se preocupar em defender funcionário nenhum. Eles querem cuidar do dinheiro deles. É um absurdo as coisas que acontecem na KF, né, eu hoje li rápido no Facebook uma médica lá da UPA, doutora, esqueci o nome da doutora agora, a doutora com um problema lá na UPA e o secretário de saúde criou um problema dizendo que ia para lá para entubar um doente, porque a médica e o outro médico que estava lá não sabiam entubar o doente. A médica, maravilhosa médica, eu vou me lembrar o nome dela, maravilhosa médica, botou no Facebook, explicou tudo, esculachou o secretário de saúde, esculachou que ela é uma médica de não sei quantos anos, trabalha em socorro de rua, é altamente capacitada, e aí depois as pessoas vieram falando no Facebook, e todo mundo, outros médicos, outros companheiros apoiando ela. E o secretário que ia para lá para resolver o problema, porque eles não sabiam entubar a pessoa. Gente, isso é brincadeira. Tá no Facebook, não sou eu que estou dizendo, não estou inventando nada, é só entrar lá que vocês vão ler. Então, é dessa maneira que Friburgo está funcionando. Quer dizer, está funcionando. Lógico, é dessa maneira que Friburgo não está funcionando. O Tony, há pouco tempo agora, aí, colocou o problema da última sessão da Câmara, lá, o que fizeram, leram aquelas tralhas toda que não tinha nada a ver, para evitarem de resolver o problema dos professores, dando uma canseira dos professores para esvaziar a sessão da Câmara. Esse foi o jogo. Esse foi o verdadeiro jogo. Gente, pelo amor de Deus. Tinham crianças, senhoras. E vocês foram eleitos pelo povo. Quem botou vocês aí foi o povo, vocês têm que respeitar o povo, não é favor, é obrigação, gente. O que vocês ganham somos nós que pagamos. E se vocês estão sentados aí, não é por capacidade, vocês não fizeram concurso. Se for para fazer concurso, 90% dos vereadores não estão sentados naquela cadeira porque não tem capacidade para passar em concurso nenhum. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Ô Nido, olha, aquele triunvirato do governo do Mazzaropi aí, do Jeca Tatu, é uma coisa terrível, gente. Aquele líder de governo, um despreparado, um conversinha, um sujeito que não tem, ele se diz que foi um grande secretário de serviço público, ele foi o pior secretário de serviço público que o Friburgo já teve. Foi expulso do governo da Saudade, foi parar na delegacia porque bateu num senhor, num idoso, né? Um homem da faixa etária dele não encararia, né? Um boçal, nunca foi oposição nem a nada, nem a ninguém, um neófito político, um sujeito que vive numa igreja aí que elege ele, eu não sei como é que as pessoas, porque isso não é um cristão não, gente.
sustentar um desgoverno desse, que mata, que causa dor e desesperança aos friburguenses, como é que um homem desse pode se dizer cristão? Igual fiquei pasmo outro dia, aquele frango d'água lá, o tal do Fonseca, o Carne Seca, aquele sujeito, rapaz, ele é cantor evangélico, e tudo, aquilo ali é um pau mandado do Mazzaropi, tudo para ele está tudo bom. Como é que um homem desse pode acreditar em Deus, gente? Cadê o ensinamento do Cristo? Que coisa é essa? Será que eles leem não interpretam a Bíblia? O próprio presidente lá, o Tiririca é evangélico, gente. Que gente é essa? E depois fica aí, todo mundo sempre falando mal de evangelho, são esses exemplos. Cadê o ensinamento do Cristo? Cadê a Bíblia? Cadê Deus? Cadê? Que coisa é essa? Quem é essa gente? Isso é brincadeira, né, friburguense? Já passou dos limites. E esse, do Ministério Público, esse é só o começo, hein? Eu posso falar. Porque nós aqui, sem holofote, não somos homens de holofote, não é, Niedo? É verdade. Nós conseguimos mudar um crime e fazer um projeto sério para uma parte importantíssima de drenagem de uma área do município. Sem nada. Sem nada. Mas eu fui lá me expor, eu sou um cidadão, eu tenho todo o direito de fiscalizar, eu tenho história e tenho conhecimento. E auxiliado pelo Ministério Público Federal na figura do Dr. Gessé, nós conseguimos mudar aquilo sem dar alarde, sem fazer nada. Mas nós mudamos. Então é isso. Se atenham a fazer boas coisas, porque nunca veio para Friburgo tanto dinheiro, friburguenses. O governo federal não faltou a Friburgo não, hein? Agora, o governo estadual, com esse plantado aí, o que dá é isso, é dinheiro jogado pelo ralo, quando Friburgo podia ser uma Zurich. A expressão populares que cabem muito bem. Atualmente, como quem tem telhado de vidro. Apareceu no cenário político um deputado do PT que só me chamou a atenção quando levantou o braço com o punho fechado em reunião da Câmara, na presença do presidente do STF, em total falta de respeito. Na semana passada, a mídia mostrou uma série de barrigadas do precário deputado. Creio que tenho razão. As expressões populares cabem como carapuça para aquele desavisado sonhador, só que, se a Câmara dos Deputados tiver juízo, o deputado terá oportunamente de repetir aquele gesto entrando numa penitenciária para fazer companhia ao amigo doleiro. Os fatos ocorridos com o deputado André Vargas do PT seriam mais que suficientes para defenestrá-lo do cargo e ainda passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha, né? É um deboche esse já deputado. Já pediu licença, né? Hoje, rapaz. Mas ele não tem que ter licença. Já se afastou. Ele não mas tem que ter aqui, licença nenhuma, ele tem que ir para a cadeia as direto. As cabeças coroadas do PT, entendeu? Porque o ano eleitoral, a Dilma já caiu com a Petrobras 6 pontos. E está caindo mais. A Marina leva ela para o segundo turno. Agora, você sabe o que está acontecendo, seu Nedo? O campo de Urucum, o campo de gás de Urucum, na Amazônia, na selva Amazônia, vem outro escândalo do gasoduto, que é tão grave quanto o da refinaria de Passadina. Então, é que eu falei num programa aí, Nedo, a grande prostituta do PT foi a Petrobras. É verdade. Eles destruíram, eles estão destruindo. A Petrobras já perdeu 60% do valor de mercado por má gestão, gente. Então, esse senhor aí, né, porque são sempre cabeças, vice-presidente da Câmara Federal, Nedo. É verdade, não esquece não, fala aí, ó. Vice-presidente da Câmara Federal, falei. Ô, Tony, a imprensa já está começando a sair na imprensa, levemente, que a Dilma está com diverticulite. E aí sou eu. Isso aí é uma colocação minha como cidadão. Mas ela não tinha um câncer linfático? Espera aí. Isso aí é uma colocação minha como cidadão. Eu estou achando, se as coisas não melhorarem, que a Dilma vai virar um Tancredo. Ah, sim. E alguém que deve ser o Lula vai entrar como candidato no lugar. Pode ser.
Porque eles Concorda? não têm, eles Acredita não têm, nisso? Eles não têm um plano de Pode nação não, friburguense. pode não acontecer, É, mas pela experiência... O que não? Onde a Não é fumaça verdade? fogo, bem observado. Não é verdade? E o que acontece é o seguinte, friburguense. É até uma panaceia isso, né? Porque o PT nunca teve um plano de poder. Eles se apropriaram dos programas do governo Fernando Henrique, somaram um só, mudaram o nome da CGU, que era CGU, agora é não sei o quê. Eles foram se apropriando disso. E governar também é ter sorte. O mundo nunca cresceu tanto. Nunca cresceu tanto como no segundo, porque o primeiro governo Lula foi um desastre, gente. Nós só crescíamos mais que o Haiti. E aí aquela bolha americana foi dissipada, a bolha imobiliária americana, e o mundo começou a crescer e reagiu, que foi o tal milagre aí desse governo. As projeções hoje de todos os institutos de pesquisa financeiro, o Brasil não cresce a 1,6. O PIB brasileiro não cresce a 1,6. É verdade, é verdade. É pibinho. E fica essa panaceia. Vamos a lá. conta de luz, você viu ontem, né? Os aumentos? 16,76. Vamos ver o que a Energisa vai arrumar aqui com a gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 14,9% na ampla. Por quê? Por má gestão do sistema elétrico pelo Ministério das Minas e Energia e a agência, que são o quê? São homens do PT. Verdade, Isso. é verdade. São os grandes gestores que perderam a grande oportunidade do Brasil avançar e muito. É isso aí, ó. Seu Paulo de Olaria, eu quero agradecer a sua participação e ele colocou aqui. Parabéns pelo programa. No ponto que a coisa chegou, só mesmo a intervenção da Justiça ou do Estado. Do Estado eu acho difícil, porque se tiver a intervenção do Estado, é trocar o ruim pelo pior. Vocês não acham? Concordo, seu Paulo, plenamente com a sua colocação. Tirar o que está aí e botar o Estado, vai piorar mais ainda, tenho certeza. Dona Márcia do Cordeiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. O sistema de emprego na rodoviária Leopoldina está fora do ar há 2 semanas. Quando é interesse deles, eles consertam. Mas como o sistema de emprego é para beneficiar o povo, já está fora do ar há 2 semanas. Está vendo, Tom? Como é que é? Sistema de emprego ali da rodoviária, não funciona. há 2 semanas fora do ar. É um absurdo. Esse cara. é o governo, É um ele absurdo. arrumou o emprego dele, quer que o resto se dane. Quer Nunca que- trabalhou na vida, É. rapaz. Nunca pegou num rabo de enxada. É. Ele não liga para educação, por quê? Porque ele nunca estudou, é um semi-analfabeto. Não é? Jogar um livro nele cai morto. E agora aqui o emprego. Por quê? Sempre viveu numa boca de cargo público. Dona Patrícia do PRC, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o que a classe política, digo, o prefeito e a Câmara dos Vereadores estão fazendo com os professores é covardia. Covardia só, dona Patrícia. Nossa Senhora. Não existe. Não existe. O que eles estão fazendo com os professores, gente, não existe. Não existe. Isso vai ficar para a eternidade. Nós não vamos esquecer nunca isso aí. Senhor Juarez do Barro Ipu, parabéns pelo programa. Adoro vocês, Tony e Niedo, mas queria pedir encarecidamente ao Tony para não chamar mais o prefeito de Mazzaropi, porque todo domingo na TV Brasil, às 18 horas, eu vejo um filme do saudoso Mazzaropi. E esse Mazzaropi traz muitas alegrias ao povo brasileiro, mesmo depois de morto. E esse aí só nos faz chorar aí, Tony. Seu Roosevelt de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo e Tony, o povo também tem que ajudar. O povo reclama e depois vota em Sarney, Lula, Sérgio Cabral, Rogério Cabral, etc, etc. Seu Roosevelt, o povo tem que ajudar, com certeza. Senhor Hernani Huguenin, parabéns pelo programa. Obrigado, Hernani, pela sua participação. Quero parabenizar o programa e desejar a todos vocês um ótimo programa. Obrigado, Hernani, pela sua participação. Senhor Fernando de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o grande problema do governo Rogério Cabral é a incapacidade do prefeito em organizar uma equipe com capacidade de trabalho. Porque isso acontece. É simples. Os conchavos políticos, os comprometimentos com aqueles que bancaram a sua eleição, é um monte de malandros inescrupulosos
que só pensam em encher o bolso. Mas é verdade, né, Antônio? Não, aqui, deixa eu fazer uma observação aqui. Fica à vontade. Como é que é o nome do senhor aí? Senhor Fernando. O seu Fernando de Olaria. O senhor só errou num ponto. Ele não tem capacidade de avaliar ninguém, não. Ele nunca administrou nada, nem a venda da mãe, nem caixa de couve-flor. O senhor não tem noção. O senhor sabe o que eu falo com tanta propriedade? Que eu vi isto nascer. Esperto é, mas eu vi, não tem condição nenhuma. O governo dele é uma colcha de retalho. E outra coisa, todos que estão ali faziam parte de quê? Do governo da saudade. Não tenha dúvida, observem. A vida é observar, seu Fernando. Ele não tem intelecto para nada. Eu sei para que ele tem intelecto. E ó, o Ministério Público já está atrás, hein? Senhor Reginaldo de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a doutora Tabata faz falta. E um advogado também. Por que você não trouxe a doutora Tânia? Senhor Reginaldo, a doutora Tabata e a doutora Tânia foram para uma audiência e a audiência estava programada para começar por volta de 5 horas, 5h15 da tarde, e com certeza não daria tempo das duas vir no programa. Eu só não trago a doutora Tabata, a doutora Tânia, quando realmente o compromisso, né, das audiências. Hoje eu não poderia estar aqui. O Tony hoje também aqui, ó, não de poderia. Camiseta, Não deu nem tempo de casa dele hoje, ligar, Friburguense, às 7h30 da manhã. É verdade. Mas como o Niedo, com esse probleminha de saúde, que graças a Deus já está 99%, eu tinha me comprometido em trazê-lo ao estúdio. Mas hoje eu tinha um compromisso importantíssimo. Mas em respeito a ele, que é meu amigo, que é o que faz com que eu esteja aqui, e a vocês, esses que eu sempre recebo lá no meu escritório, no dia a dia na rua, esses carinhosos, que não são tendenciosos, são gente que entende e sabem que nós não fazemos nada disso por cunho eleitoreiro, porque hoje a coisa está tão difícil em Friburgo, que tem muita gente que não acredita no amor pela terra, e não conhece a nossa história. Mas eu estou aqui hoje por ele, não é, meu filho? É isso aí, Tony. Senhor Horácio de Murilo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Tudo bem que o governo é desastroso, incompetente e de má fé. Agora que a justiça também é lenta, igual tartaruga, disso ninguém duvida. Eu agora, vendo essa matéria do Tony no Parque Santa Elisa, e por cima do sítio Santa Maria, fico enojado dessa raça. Mas, seu Horácio, é para ficar enojado mesmo, é brincadeira isso. É brincadeira e o senhor colocou aqui perfeitamente. A lentidão da justiça colabora 80% com tudo isso que acontece. Mas o Demerval tiraram rapidinho, hein? O Demerval caiu rapidinho, hein? 2 meses, é só querer. Isso tudo é ter vontade de fazer. Senhor Damião, lá do Califórnia, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Uma prefeitura administrada por um prefeito igual nós temos, uma Câmara com um presidente igual esse, um Samuel Grassini, Francisco de Barros, Vanderleia Cigano, Jacutinga, o Hélito Moreira, Cristiano Ugnin, etc., etc., o que podemos esperar de bom para a nossa cidade? Nada. Não, esqueceu do Codorna, do Ricardo Figueira, Codorna. O homem que não tem caráter nem personalidade política. Sentava o pau no Mazzaropi, se faz de bom moço, não usa carro da Câmara, não usa nada, mas tem 40 empregos lá dentro. E vota tudo a favor do cara. Não tem, foi candidato a prefeito, imaginem os senhores, hein? Também vai ser vereador de um mandato só. Ele teve 500 votos, 300 votos, ele está pela coligação. Vai morrer. Senhor José Lins de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e Tony, sem a doutora Tabata, é dose. Vocês são ótimos, mas a doutora Tabata faz muita falta. Não só pelo charme feminino, mas também pela sua firmeza e conhecimento em responder às questões que o telespectador coloca. Obrigado, senhor José Lins, pela sua participação. O senhor Adalto de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, toda a cidade está abandonada, mas eu queria falar da Via Expressa, porque nela eu caminho todos os dias. É sujeira, buracos, tampas de bueiro soltas, cocô de cachorro, etc, etc. Onde anda e o que faz o secretário de Olaria? Aí, Tony, nós passamos hoje e comentamos isso, né? Exatamente. Passamos hoje na Via Expressa e fizemos esse comentário. Senhor Adalto, o senhor sabe por que o piso, a Via Expressa, ela resiste ela vai fazer 21 anos.
Não, vai fazer 22 anos. O senhor sabe por que ela resiste? Porque ela foi uma obra de excelente qualidade. Uma obra feita e paga pelo povo de Nova Friburgo. Pelo friburguense, não foi verba de fora, não. Aquilo ali, hoje, aqueles caminhões lá da Pedrico, daquela pedreira, eles querem vender lá a brita deles, então eles excedem. Eles só pesam lá em cima que é para fazer a cobrança do material carregado. E ver como é que a Via Expressa resiste ao trânsito constante e intenso de caminhões acima da tara, que ainda descem por dentro de olaria, destruindo tudo. Eles tinham que cobrar da Pedrinho com ISS diferenciado pelo uso disso, pela destruição disso, gente. Mas o senhor tem toda a razão. E é uma tristeza, porque eu trabalhei tanto ali, ao lado de meu tio, para materializar aquilo. Eu trabalhei fisicamente. Eu conheço a história daquilo tudo, conheço aquilo tudo. Então é triste de ver o abandono. O secretário lá não existe, aquilo é um apaniguado. Aquilo ali deve ajudar o partido lá, dando a parte do salário. Foi um vereador inócuo, uma besta, nunca falou nada. Está ali, porque é cupicha. É só isso. Senhor Aurélio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é problema na saúde, é problema na educação, é problema na Altran. O coronel está perdido, só toma medidas erradas, como que queria tirar os pontos da empresa 1001 do centro da cidade e deixar somente como embarque a rodoviária de Duas Pedras. Será que não está na hora, Niedo, do prefeito Rogério Cabral, na maior humildade, parar tudo e começar do zero? Não, Niedo. Eu acho que o senhor Aurélio, perfeita a sua colocação, mas eu acho que não está nem na hora do prefeito Rogério Cabral começar do zero. Está na hora do prefeito Rogério Cabral ir embora. Porque nem começando do zero ele vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê, senhor Aurélio? Porque ele não tem capacidade para isso. Então, se ele não tem capacidade, né, Tony? Posso comentar aqui? Pode, fica à vontade. Ele não vai chegar. Senhor Aurélio, o senhor deve acreditar em Papai Noel, mula sem cabeça, em Saci Pererê, porque ele não tem, ele tem que sumir daqui. Ele não é nem cacuete de administrador público, não tem espírito nem interesse público, é um homem totalmente desprovido. Eu estou achando que ele só tem 3 neurônios. 3 neurônios. A coisa é séria. E quanto aos pontos aqui, taxa-se a 1001 pelo uso dos pontos municipais. Porque eles usam as nossas vias, eles destroem as nossas vias, eles entopem as nossas ruas, taxe-os. Tem que ter horário certo, porque eles usam os próprios municipais. Não é assim. E ela é uma empresa que recolhe imposto, sabe para onde? Lá para a sede dela, que é Niterói. Friburgo chupa dedo. É verdade. Senhor Ronaldo do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. O maior inimigo de um governo é um povo culto. É triste ver uma cidade linda, de um povo maravilhoso, como é o nosso, descendo ladeira abaixo. Eu tenho 81 anos e nunca vi um mandatário tão desmoralizado como é o Rogério Cabral. Eu concordo, senhor Ronaldo, plenamente com a sua colocação. Eu já vivo há muitos anos em Nova Friburgo, realmente também nunca vi ninguém tão desmoralizado igual o prefeito Rogério Cabral. Nunca vi. É muito triste, mas infelizmente é isso aí. A gente está falando de Friburgo, está falando daqui, agora nós vimos, né? Lá na Maré, lá no Rio de Janeiro. Eu não tenho cursos, nem conheço estratégia militar, mas tento usar um mínimo de raciocínio lógico. Se os marginais sabem antecipadamente sobre operações sigilosas, por que houve uma divulgação tão intensa da que redundou na tomada do Complexo da Maré? A vagabundagem migrou para outros lugares e deixou algum armamento e tóxicos para apreensão. Se as forças federais foram chamadas justamente para atuar no confronto, fica sem sentido a invasão, deixando na população o sentimento de que se trata de mais uma jogada de marketing dos governos. E eu não tenho nenhuma dúvida. Isso aqui é jogada de marketing do governo da Dilma e do Sérgio Cabral.
Porque eles não têm nada que fazer lá. Não tem nada que fazer lá, porque não vai fazer nada, não vai ter ninguém lá para eles fazer nada. Deixaram algumas coisas para eles aprender, fugiu todo mundo. Quando acabar a Copa do Mundo, vai todo mundo embora, eles voltam tudo para suas bases e continuam fazendo a mesma coisa. Não tem jeito, isso é marketing. Tanto do governo federal como do governo estadual, para o povo ser enganado e dizer assim, não, eles agora vieram, mandaram o exército para cá. Tudo conversa fiada, minha gente. Nós já estamos cansados de ver isso. Nós não somos mais crianças, não somos mais idiotas, somos um povo cansado de tudo isso que eles fazem. É impressionante. A exploração da uma miséria, exploração sempre. danada. Por exemplo, o Brasil amadurece ao apurar os horrores, vejam isso como é importante. O Brasil amadurece ao apurar os horrores dos anos de chumbo dos governos militares. A pressão da sociedade civil está trazendo à tona que o pretexto da economia desarrumada era apenas isto, um pretexto. Da mesma forma que a sociedade cobra esclarecimentos deste nosso passado horrendo, deveria cobrar dos governos federal, estaduais e municipais um presente e um futuro menos horrendo também. Escolas sem professores, sem teto, sem cadeiras, professores com salários baixíssimos, hospitais sem condições mínimas de higiene, pessoas morrendo na fila de atendimento, médicos mal remunerados, violência crescente em todas as cidades e por aí vai. Estamos assassinando a alma das crianças que querem aprender. Estamos fazendo um genocídio nos hospitais e os governos. A sociedade civil, os ministérios públicos, a justiça não cobram com a intensidade que os brasileiros merecem. Estamos repetindo as torturas, os assassinatos, a privação dos direitos humanos em plena democracia. Muito se falou sobre a Revolução ou a quartelada de 1964. O radicalismo é o lado a lado. Os militares cantam vitória dizendo que livraram o país do comunismo. Mas, por outro lado, houve muita repressão ideológica, psicológica e física. Porém, os que hoje clamam por justiça, com o abaixo à ditadura, defendem regimes igualmente totalitários e perversos, como os de Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. E, por seu turno, também assaltaram, mataram e sequestraram. Parece que todo mundo pensa que o destino da humanidade está atrelado às ideologias e coniventes com cada situação. Vivemos hoje a democracia de um só poder, o executivo. A imprensa brasileira que se cuide, porque querem acabar com a imprensa brasileira. Se os senhores prestarem atenção o que estão fazendo e os que estão matando de profissionais da imprensa, não é brincadeira, né, Tony? É verdade. Não é verdade? A imprensa precisa prestar atenção nisso e o povo brasileiro também. Senhor Marcelo de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, doutora Tábua e Tony Azevedo. A Petrobras, que era um orgulho dos brasileiros e uma das maiores empresas do mundo, agora com essa administração desastrosa do PT, a empresa vem perdendo posições no ranking mundial. E esse deputado André Vargas, que por coincidência é parente do grande presidente Getúlio Vargas, o fundador da empresa. Esse deputado, que é vice-presidente da Câmara, está envolvido nesse escândalo todo. PT, ou nós acabamos com você, ou você acaba com nós. Mas é verdade. Isso aqui é pura verdade que o senhor Marcelo, lá de Conselheiro, colocou. Ô, Marcelo, eu gostei aqui que você tinha um slogan na década de 40, 50, né? O Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil, né? Isso aqui se aplica ao PT, mas se aplica aqui também. O friburguense acaba com o Rogério Cabral, o Rogério Cabral acaba com o Friburgo, gente. Porque falta pouquinho para acabar. E outra coisa, eu posso falar da Petrobras, porque eu fui engenheiro dela durante muitos anos. Engenheiro concursado, bolsista, saí da faculdade para ela, trabalhei na refinaria Duque de Caxias. Eu não sou, como todo mundo pensa, um engenheiro civil, não. Eu sou um engenheiro de instrumentação e controle. Porque Friburgo tem um dogma. Eles só conhecem
uma especialização dentro da engenharia. Eles não conhecem engenheiro de pesca, não conhecem engenheiro agrônomo, não conhecem engenheiro eletricista, né? Porque aqui tem um engenheiro elétrico. Se você enfiar ele na tomada, ele deve acender. Faz um programa aí real. Então, gente, eu posso te falar, eu trabalhei, foi a melhor escola da minha vida, foi a Petrobras. Foi a melhor escola, foi que me deu todas as oportunidades de eu fazer 36 cursos de especialização, de ir embora para os Estados Unidos, ir para a Westinghouse Human Service Company, voltar dos Estados Unidos, ser recontratado pela Petrobras, fazer 35 embarques nas 7 primeiras plataformas definitivas da Bacia de Campos. Então, uma tristeza, porque nós sempre fomos orgulhosos de termos sido, de termos participado disso. Meu pai trabalhou 35 anos na Reduc. E sabe o que acontece? Hoje, ela já perdeu 60% do valor de mercado, Marcelo. A Ecopetrol colombiana, que tem muito menos ativos, não tem as reservas que nós temos hoje com o pré-sal e a plataforma continental da Bacia de Campos. O que acontece? Eles hoje, de valor de mercado, eles ultrapassaram. É a maior petrolífera da América Latina, é a colombiana. Pasmem, né? Então, você colocou muito bem aqui. E esse Pepe Vargas é um bandido como todos eles. Esse é um bandido brabo, já pediu licença hoje, né, Nego? Já pediu. Senhor Hélio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu recebi uma comunicação de dívida da TIM, empresa de telefone. Só, doutora Tabata e Niedo, eu nunca tive telefone nenhum da TIM. E agora eles me cobram essa dívida. O que devo fazer para não ser colocado no cadastro de inadimplente? Ou esperar ser colocado e acionar eles na justiça? Senhor Hélio, o senhor nunca teve nada da TIM e já está com a carta de cobrança, o senhor já tem um motivo para entrar na justiça. Se o senhor esperar ser negativado, o senhor vai ter um motivo mais forte para entrar na justiça. Mas eu acho que o senhor, com o documento que o senhor já tem na mão, o senhor já deve entrar na justiça. Entre em contato amanhã lá com a BAC, fala com a doutora Tabata lá no 25228978, que ela lhe auxilia nesse esclarecimento. Mas eu entendo que o senhor já tem um documento tranquilo para poder entrar na justiça. Carta de cobrança, sem o senhor nunca ter nada com aquela empresa, já é um argumento. É verdade. Né? Dona Judite do Campo do Coelho, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho um exame para mostrar ao médico há 2 meses. Coitado. E não consigo mostrar, porque não consigo encontrar nem marcar o médico. O meu problema é de tireoide. Se eu tiver piora na minha doença, quando eu conseguir marcar o médico, não tenho mais salvação. Dona Judite, é muito sério esse assunto da senhora, até porque está lidando com a sua vida, né? Posso depois dar uma orientação? Está lidando com a sua vida. Eu acho que a senhora teria que procurar alguém e pedir que esse seu exame seja visto através de uma ordem judicial. Porque a senhora não encontra o médico, não consegue marcar. Amanhã piora a sua situação. Quando a senhora for correr, já era, né, Tony? Você quer falar alguma coisa, né? Eu quero. Dona Judite, eu tenho um primo que é o grande especialista da região em problemas de tireoide. Ele é endocrinologista, é o doutor Max Paulo de Azevedo Kinzel. Eu não sei os dias que ele está lá no SESI não, mas a senhora vá ao SESI, eu não sei. Eu não tenho noção disso. E procure meu nome. Fala que fui eu, Tony Azevedo, primo dele, que pedi para ele dar uma olhada na senhora. Tá? Ele é especialista, ele é o craque nisso. Dr. Max Paulo de Azevedo Kinzel. Tá? E boa sorte para a senhora, dona Júlia. O Brasil será um grande país no dia em que o povo sair às ruas e demandar o fim da corrupção com a mesma força com que pediu o fim da ditadura e das diretas já. Milhões de pessoas no Brasil inteiro exigindo o fim da corrupção. Quem sabe, um dia o povo brasileiro se lembre de que tem o poder de fazer as mudanças acontecerem. Nós tivemos aí o fim da ditadura e as diretas já. Está na mão do povo, gente. E nós podemos também ir para a rua e acabar com o fim da corrupção. Por que não?
Mas o povo precisa se conscientizar disso e tomar as providências. Estamos numa inflação sem limite. Todo dia aumentam os preços, seja em supermercados, em lojas e etc. Agora, a presidente anuncia o aumento dos remédios como se eles não estivessem caríssimos. O que será das pessoas com baixa renda que não têm condições de pagar os preços exorbitantes atuais? Quando o Brasil realizará um trabalho que introduziu no país os medicamentos genéricos? Importem os componentes, fabriquem aqui os remédios, arranjem alguma solução. Do jeito que está, é que não pode. O povo não aguenta mais, minha gente. E agora hoje saudade do José Serra, né? Que é eu e outra grande coisa, ministro José Serra. E hoje nós vimos também já o problema da luz, lógico. né? Da luz. O problema da luz. Eu estou falando do luz remédio, mas a luz é o mais novo. Eu falei aqui, eu te disse, um absurdo, ato de extrema de covardia. Só iam começar a cobrar porque a energia gerada pelas termoelétricas é muito mais cara do que a energia gerada pela hidráulica, a hidroenergia. Então, iam só começar a cobrar lá, mas olha, já repassaram 8 bilhões e pode ter certeza que o governo está com problema de caixa. Agora, para pagar quase 3 bilhões de reais numa refinaria de 42 milhões, pode, né? Triplicar o preço do gasoduto do Campo de Urucum até Manaus, de 2 bilhões para 8 bilhões de reais, é só verem aí, comprar a revista Veja, a época, a coisa é gravíssima, friburguense. Bom, eu recebi aqui de uma pessoa aqui que não se identificou, né? A pessoa não identificou. Eu vou pedir a essa pessoa, que eu também não vou declinar o nome da pessoa que ele colocou aqui, até porque ele não se identificou. Nem lê, né? Se não identificou, não lê, Nedo. Eu não vou. Mas ele coloca aqui que diz que tem um carro de São Gonçalo, que é um Fiesta branco 4 portas, que tem isso filme, que vive andando com ex-vereador, com um ex-vereador de Nova Friburgo. E com o Rádio Nextel. Eu não vou declinar o nome, porque ele também não declinou o nome dele. Mas é o que está aqui. Um Fiesta branco 4 portas, com isso filme, e que vive rodando em Nova Friburgo com ex-vereador. E essa placa, a placa do carro está aqui, é um carro lá de São Gonçalo. Senhor Roberto de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Essa matéria que o Tony mostrou é o retrato de quase toda a cidade. Vocês não precisam nem gravar outro texto, porque o desastre é total. Niedo, a doutora Taba não pode ficar longe do programa, não. Tá bom, senhor Roberto. Obrigado pela sua colocação. Dona Vanessa, do Jardim Califórnia, obrigado pela sua participação. Gostaria de saber sobre as creches com essa greve. As televisões não falam nada, só falam assuntos que não interessam. Bairro Califórnia está abandonado. Dona Vanessa, está tudo abandonado, as creches estão abandonadas. Que foi feita sobre o Califórnia, que as pessoas tentaram entrar em contato aqui, porque teve uma chuva uns dias depois que nós fizemos a matéria, e que inundaram as casas. Hoje tiveram pessoas lá falando que logo depois, com aquela chuva diante do final de semana, inundaram as casas. E não conseguiram falar. O seu bairro, e a senhora não tem esperança não, hein? Dona Arlinda de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. A cidade de Nova Friburgo, Niedo, está se tornando uma cidade inviável. As indústrias estão sem apoio. Os bairros e os distritos de Conselheiro são de difícil acesso em virtude do trânsito. Caótico. A saúde é sucateada. A educação é dirigida por pessoas amadoras. Aí, o que acontece? As indústrias não têm suporte do município e vão embora para a cidade que dão mais apoio. Mas é verdade isso que a senhora colocou. Não endosso o passado de repressão, tortura e violação dos direitos humanos, mas tenho saudades do direito de ir e vir, do respeito pelas autoridades. O governo que sucederam esse período, sem exceção, nada acrescentaram. Estamos cada dia mais acuados, violentados, desassistidos, empobrecidos, sem saúde, sem acesso à cultura, sem ter com o que reclamar. Nossos governantes
políticos profissionais tratam-nos com a indiferença cautelosa dos que se calam em presença dos problemas e das questões sociais. Asilam-se em omissões confortáveis quando a tempestade das crises abala toda a estrutura do edifício social. Eles ficam quietinhos, não falam nada, né? Que nada, ficam quietinhos e ficam esperando passar, né? É verdade. É uma covardia só. Ó. Senhor Orlando de Varginha, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, nós aqui de Varginha pagamos 50% de taxa de esgoto, é uma coisa absurda. O nosso esgoto é jogado na terra e em córregos super poluídos. Será que o povo não pode entrar com uma ação pública, não? Já deveria, né? O povo pode entrar com ação pública, o povo pode entrar com ação individual, pode entrar no Ministério Público, a ABAC tem ações coletivas contra Águas de Nova Friburgo. Agora, os poderes constituídos nada fazem, né, Tony? Como é que é o nome do senhor? Senhor Orlando, eu não sei se o senhor é morador antigo aí, mas quem urbanizou e saneou Varginha fui eu, no governo Paulo Azevedo, na década de 90. Eu botei 5 quilômetros, eu vou trazer as fotos e a filmagem da época do que era Varginha que nós deixamos, que os governos que nos sucederam não deram continuidade. Eu coloquei 5 quilômetros de manilha de esgoto. 5. E manilhas certificadas eu comprava, aonde a SEDAI comprava essas manilhas de barro cozido, para os dejetos humanos não a corroerem, eu comprava lá em Ressaquinha, onde a SEDAI comprava à época. Eu tenho tudo. Hoje, onde é esse supermercado, era meu canteiro de obras. Eu vou trazer, eu vou fazer um histórico disso tudo. Não deram continuar. Era o único bairro que foi urbanizado, porque Varginha só cresceu depois da urbanização feita no governo Paulo Azevedo, que deu a vocês aí o Serginho da cadeira de roda, né? Então, aqui, ó. Tem 5 quilômetros de manilha aí, de excelente qualidade assentada aí, ó. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, de vez em quando, a televisão brasileira mostra reportagens sobre alguém que caiu no conto do Paco e dá dica para que isso não mais aconteça. Mas, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que cai. Mas não é somente o cidadão comum que cai nessa esparrela. O governo petista de 2003 para cá já caiu em algumas. Tomada de refinarias da Petrobras por Evo Morales. Aquisição da refinaria de Pasadena por 1,18 bilhões, quando em 2005 ela custou 42,5 milhões. E parceria com a Venezuela para a construção da refinaria de Abreu de Lima, lá em Pernambuco. Essa última selada somente com um tapinha nas costas de Lula dado por Hugo Chávez. Será que isso é mesmo o conto do Paco ou pode ser maracutaia? A continuar assim, o Brasil chegará à bancarrota. Seus comentários e suas despedidas. Meu amigo, aqui, ó, a PDVSA já pulou fora do negócio. A PDVSA não botou R$1, nunca botou 1 centavo, nada. Aquilo foi tudo pantomima. Entendeu? E tá lá, estão em greve lá, ó. Em greve. E era uma refinaria orçada aí, 1 bilhão e pouco, já chegou a 16. Que louco. A Petrobras é a grande prostituta, ela que financia todos os malfeitos do governo do PT. Isso é notório, isso ainda vai entrar nos anais da história desse país, gente. Os senhores não tenham dúvida. E a oportunidade é agora de mudar isso tudo, hein? A oportunidade é agora, brasileiros. Não só friburgueses, não. Brasileiros, hein? A oportunidade é agora, hein? Ou vocês não se deixem enganar, não. Ou hein? Vocês mudam, aí, ó, cada dia quinto da população que botou aí, ó, um semi-analfabeto, um despreparado e a Friburgo fazendo água por tudo quanto é lado. Suas despedidas. Bom, primeiro vai aqui, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que me procuram lá no escritório, que me encontram na rua e que pelo andar das ruas de Nova Friburgo estão sempre nos incentivando e tudo, mas a gente vai cansando, friburguenses. A gente vai ficando cansado, as pessoas confundem as posições que nós temos e eu estou ficando cansado disso. Tem milhões de formas de eu poder continuar
essa minha luta e essa consciência que eu tenho pela história que eu carrego, pelo serviço que eu prestei, de outra forma. Queria agradecer o seu Celso Borges. Seu Celso, obrigado lá na página lá do Facebook, são minhas crianças, né, que administram isso, que eu não tenho nem tempo para isso. Obrigado, eu fiquei lisonjeado. Sua menina colocou lá palavras muito carinhosas à minha pessoa e eu agradeço muito. Seu Celso, um abraço, um beijo para o senhor, extensivo a todos. E agora, ao nosso amigo Coronel Espanha e o Major Castelano, sucesso à frente do glorioso Batalhão Tiradentes. E hoje, parabéns também aos homenageados do trimestre. Pena que tinha tanta gente ruim lá do lado de vocês, né? Gente que não representa nada, né? Eu vi uma cambada de figurinhas carimbadas aí, mas uma parceria, o Espanha e Castelano, boa, foi com a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na figura do Coronel Pedro Chavarri e do Coronel Robson, que esteve aí hoje representando. Um abraço, friburguense, que os senhores tenham uma boa semana, que Deus os proteja. Bom, chegou aqui a última pergunta. O senhor Jorge, lá do Califórnia, ele colocou aqui para mim, sobre a creche que não está funcionando, o que fazer? Não foi respondida a pergunta da moradora. Senhor Jorge, o que fazer? Nada. Não tem nada para fazer, senhor Jorge. Não vão lhe atender, senhor Jorge. Está em greve, os professores estão em greve, a justiça está para decidir amanhã o que vai acontecer com essa greve. Enquanto a greve não acabar, ninguém volta a trabalhar. O Ministério Público sabe disso, a Justiça sabe disso, está até na Justiça para resolver. Você vê que os professores não vão nem resolver mais nada, estão esperando que a Justiça decida. Enquanto a Justiça não decidir, o que tem que fazer? Os professores não vão trabalhar, estão reivindicando os seus direitos. Infelizmente, é essa bagunça que está Nova Friburgo. Infelizmente, é isso aí. Por quê? E ele vai recorrer, hein? Isso porque, se ele perder, ele vai recorrer. Porque tem um prefeito, tem um prefeito, tem uma secretária de educação que ela não está nem... nomeou a nova secretária de educação. A mulher nem falou nada, nem disse nada, está quietinha lá no canto dela, só faturando o salário no final do mês. Então, a gente fica aqui... E contribuindo para o fundo partidário. Vamos aguardar agora o que a Justiça vai decidir. Se eu não me engano, está marcado para amanhã, dia 9. Está marcado para amanhã, dia 9. Vamos esperar. O que a Justiça decide vai resolver. Seu Jorge? É o seu Jorge. Entendeu, seu Jorge? Só Deus, hein? Quando eu li a pergunta da moradora, eu falei que não ia resolver nada, e o nada eu estou lhe explicando por quê. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram do programa, que entraram em contato aqui conosco, agradecer o povo friburguense por essa acolhida que nos dá no programa Em Defesa do Consumidor, dizer que a TV Focus, o programa Em Defesa do Consumidor, a ABAC, está à disposição da população friburguense para o que vocês precisarem. É um prazer receber vocês, é um prazer ajudar. Esse é o nosso trabalho, e essa é a função da ABAC, e é para isso que nós nos dedicamos. O Tony ainda agora me disse que está já um pouco cansado desse trabalho, mas esse um pouco ele é hoje, porque ele acordou cedo, trabalhou muito, mas amanhã ele já está revitalizado, e eu tenho certeza que o Tony não vai parar de fazer esse trabalho, porque ele tem aquela mesma vibração que eu tenho. E alguém tem que vibrar, e alguém tem que ter coragem de levar isso até o final. Porque se todo mundo esmorecer, coitado do povo friburguense, coitado do povo brasileiro. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.